Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero falar aí sobre as semifinais da Copa do Brasil, a gente discutir aí quem serão os favoritos, aí colocar aqui a minha opinião, a gente falar um pouco de como que esses times chegaram aí na semifinal. Aí a gente vai ter de um lado Atlético Mineiro e Vasco, de outro Flamengo e Corinthians. Vamos tentar falar um pouco o momento que vive cada um desses clubes aí, a gente discutir sobre essa final da Copa do Brasil de 2024. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a gente teve aí nessa semana a decisão aí das quartas de final, né? E a gente teve esses clubes aí classificados, né? Eu vou tentar falar um pouco de cada clube e tentar falar um pouco do momento que vive esse clube e também depois deixar ali minha opinião de quem eu acredito que vai ser o favorito. Lembrando um detalhe interessante sobre a Copa do Brasil, premiação de mais de 70 milhões de reais, né? Então é uma premiação muito alta para o campeão, para o vice também, 31 milhões de premiação. Então, assim, despertou muito o interesse dos clubes nos últimos anos na Copa do Brasil, não apenas pela premiação, mas também pela vaga na Libertadores, né? Antes era o caminho mais próximo para a Libertadores, hoje é uma boa fonte de receita também para os clubes aí, né? Podendo ultrapassar aí a casa dos 90 milhões, se a gente for pensar tudo aquilo que o clube foi acumulando ali durante a competição. Bom, eu vou começar aqui falando, eu anotei algumas coisas aqui. Primeiro lugar do Atlético Mineiro, né? O Atlético venceu o São Paulo no jogo de ida e no jogo de volta empatou lá em Belo Horizonte, 0-0, e conseguiu a classificação. E o Atlético tem sido uma incógnita aí nos últimos tempos, aí, porque tem um elenco milionário, um elenco cheio de estrelas, muito bom o time, mas não consegue jogar bem, né? Assim, às vezes joga bem e o técnico faz muitas mudanças, né? O Milito, ele começou a ser questionado. Com essa classificação aí, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil, acho que deu um respiro ali para ele, mas ele vinha sendo questionado. E aí no jogo em São Paulo, o Atlético conseguiu lá uma vitória, marcando um gol lá no finalzinho do jogo. E lá em Belo Horizonte, né, no jogo da decisão contra o São Paulo, foi um jogo ruim, um jogo que o Atlético entrou só defendendo e tiveram bastante dificuldades ali, né? O São Paulo pressionou o tempo inteiro, mas assim, também o time de São Paulo, um time pouco aguerrido também, talvez, né? Eu vi o torcedor de São Paulo reclamando disso, né? Que o São Paulo, num jogo decisivo como aquele, entrou dessa maneira, né? Então, assim, o Atlético conseguiu se classificar numa estratégia ali que o Milito armou, né? De colocar esse time jogando de forma mais defensiva, mas o que importa é a classificação. Então, eu acho, assim, que é um bom time, é favorito, né? No confronto contra o Vasco, na minha opinião, mas é um time bastante questionável. A gente não sabe realmente como vai apresentar esse time, né? Como eles vão chegar. E ainda tem um outro detalhe que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, a questão do gramado lá da Arena MRV, né? O estádio do Atlético, né, ao invés de ser um aliado, aí, esse ano a gente vê que ele tem vários problemas, né? Desde problemas lá de acústica, que eles reclamam muito, que os torcedores cantam e não se escuta, até a questão do gramado, né? O gramado é o mais evidente quando a gente olha ali na televisão, acho que é o principal, né? E muitos problemas no gramado. Então são esses problemas aí que o Atlético tem, além também do Hulk, né? Que quando ele está jogando, o Galo joga muito bem. Se ele não tá, o Galo sente muita falta dele, né? Então é isso, tem um grande elenco, mas é uma grande dúvida, a gente não sabe. Então destaque aí pra gente ficar de olho aí, com certeza o Hulk, né? Eu acho que é o principal jogador aí do Atlético. Bom, falar um pouco também do Vasco, né? O Vasco conseguiu uma classificação lá em cima do Atlético Paranaense e era uma equipe que a gente não considerava ali como favorito, né? O Furacão ali é um time muito bom, apesar de não estar fazendo uma grande temporada esse ano, mas é um time muito equilibrado, tem bons jogadores e era favorito para avançar contra o Vasco, já que o Vasco não vem bem lá no Campeonato Brasileiro, perdeu o treinador, tem o treinador interino, até anotei que o nome dele, o Rafael Paiva, né? Parece que vai ser o nome aí do Vasco aí, pelo menos não se pensa, né? Não se vi notícia nenhuma falando de contratar
outro treinador, e tem funcionado, né? O Vasco se recuperou lá no Campeonato Brasileiro e conseguiu essa classificação. Uma classificação heróica, né? Jogando lá em Curitiba, saiu perdendo por 2-0 e o Veguete conseguiu diminuir, né? Fazendo 2-1, e nos pênaltis também o Veguete lá decidiu o jogo, né? E o Vasco conseguiu a vitória nos pênaltis. Então aí o destaque no Vasco é o Veguete, que é o artilheiro aí da Copa do Brasil. Tem o Coutinho lá, né, que ainda não estreou, assim, eu acho que estrear ele já estreou, mas não jogou bem, né, ainda, tá com lesão, tá se recuperando, é uma expectativa, né. Então, assim, o Vasco pode ser que melhore o desempenho, mas nesse confronto entre Atlético Mineiro e Vasco, eu considero o Atlético Mineiro o favorito. Mas lembrando também que uma coisa que pode mudar esse jogo aí é a questão do mando de campo, que ainda vai ser sorteado, né? Então vamos dizer que a decisão vai ser no Rio de Janeiro. O jogo fica um pouco mais propício para o Vasco, né? Sendo decidido em Belo Horizonte, já vai ficando mais difícil, né? Então tem toda essa questão também do mando de campo. Bom, vamos continuar falando aqui sobre esses times aí classificados aí para a semifinal. A gente tem o Corinthians e Flamengo do outro lado da chave. E eu vou começar falando aqui do Corinthians, e o Corinthians é um time assim que está muito na mídia agora com a chegada do Depay. Eu acho que isso deu um ânimo novo ali para o time, para a torcida, deu uma esperança nova. Mas lembrando que o Memphis Depay não vai jogar na Copa do Brasil, né? O Corinthians não conseguiu inscrevê-lo lá na competição. Mas é um clube que vem passando por momentos assim muito conturbados, né? Eles, no início da temporada, anunciaram um patrocínio muito maior do que dos rivais na camisa, né? Maior do que o Palmeiras, maior que o São Paulo, maior que o próprio Flamengo. E aí, durante a temporada, esse patrocinador teve problemas, eles tiveram que abandonar esse patrocinador, depois arrumaram outro. Então o Corinthians tem muitas dívidas trabalhistas, né? Jogadores que entram na justiça por causa de contratos que não foram cumpridos. Então isso com certeza vai chegar em algum momento para o Corinthians, quando a FIFA determinar essas decisões, né, relacionadas a jogadores. Então tem toda uma questão política interna muito conturbada ali no Corinthians. Com essa chegada do Depay, meio que deu uma cortina de fumaça, meio que tirou o foco. É um time interessante, um time que tem grandes jogadores ali no elenco, né? Ainda mais agora com a chegada do Depay ali, é um vestiário de peso. No entanto, o Corinthians não joga bem no Campeonato Brasileiro, né? Na Copa do Brasil vem se classificando aí de forma milagrosa, né? Custou para passar pelo Juventude, né? Conseguiu o gol no finalzinho. Mas é um time que pode, como eu disse anteriormente, a questão da decisão em casa, né? Vamos dizer que a decisão seja em São Paulo, no sorteio lá da Copa do Brasil. Se o Corinthians conseguir um resultado interessante lá no Rio de Janeiro, pode ser que eles consigam decidir lá em São Paulo, pensando que o Flamengo está disputando a Libertadores, né? E que é um grande time. O Corinthians, as coisas podem acontecer, uma decisão para os pênaltis, né? Pensando que é a questão da Copa, né? De ter ali, às vezes o melhor time não se classifica, né? Então esse acho que é o trunfo do Corinthians, né? Tentar ali uma classificação ali meio que milagrosa, meio que nos pênaltis, meio que jogando com o resultado, porque se a gente for pegar time a time, o Corinthians não tem time para bater com o Flamengo, né? Assim, e pelo elenco que tem o Flamengo, né? O Flamengo hoje é um time que está jogando muito mais do que o Corinthians, né? Então, assim, realmente é uma decisão difícil ali, mas eu coloco o Flamengo como favorito, né? Lembrando que é o clássico aí das duas maiores torcidas aí do Brasil, né? Com certeza tem uma rivalidade, tem sim uma disputa, não é um jogo fácil, mas eu coloco o Flamengo aí como favorito, né? Bom, e aí, falando do último aí classificado, a gente tem o Flamengo. O Flamengo do técnico Tite não tem jogado bem. Também, né, acho que todos os times aí que eu citei anteriormente, né, no futebol brasileiro, a gente está com, vamos dizer, o nosso nível técnico atualmente não é um grande nível, né? O futebol brasileiro não passa por grandes momentos, apesar de na América do Sul aí tá sobrando e tal, mas a gente vê que os times não têm entregado tudo aquilo que podem, né? E o Flamengo é um exemplo disso, tem o elenco mais caro do Brasil, mas eu acho que o treinador ainda não consegue, assim, não conseguiu, né,
extrair o máximo ali que ele podia desse elenco, né? Além deles terem muitas baixas, né, ali no elenco, vários jogadores ali que estão machucados, né, como por exemplo o Pedro, De La Cruz, que são jogadores ali importantes ali no trabalho do Tite, né, de como ele monta o time, né? Então assim, ele vai ter que se adaptar a jogar sem o Pedro, né, que é o principal centroavante, né, era o principal centroavante. Então assim, tem suas dificuldades também o Flamengo, mas apesar de que, de forma geral, até no contexto agora já analisando esses 4 adversários, eu acho que o Flamengo é o favorito, é o que tem o melhor elenco e o que pode, na minha opinião, assim, que é o favorito, né, para levar essa Copa do Brasil. Então, nessa decisão aí contra o Corinthians, a gente pode ficar de olho aí no Bruno Henrique, no Arrascaeta, que fizeram um bom jogo lá contra o Bahia, né, na decisão das quartas de final. O Flamengo venceu com autoridade o time do Bahia, que não é um time ruim, e comandado lá pelo Rogério Ceni, né, que tem um tabu de 14 jogos com o Flamengo. Como técnico, ele nunca venceu o Flamengo, né? Então tem toda essa questão também ali, né? Teve toda essa questão nesse jogo. Mas de forma geral, eu acredito que o time do Flamengo é um time muito bom, um time que tem o melhor elenco do Brasil e é o favorito aí para chegar aí nessa final aí, nesse jogo aí contra o Corinthians. Então era isso aí, minhas impressões aí. A gente vai continuar acompanhando, a gente tem a rodada também da Libertadores, né? Tanto o Atlético Mineiro como o Flamengo vão jogar na Libertadores. E daí a gente vai ver aí o desempenho desses clubes também na Libertadores. Deixa aqui nos comentários aqui sua opinião sobre essa decisão aí de semifinal da Copa do Brasil. Então é isso aí, eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.